E se eu te dissesse que o verdadeiro propósito da sua vida não é ganhar dinheiro, conquistar sucesso ou acumular coisas? Segundo Neville Goddard, existe algo infinitamente maior esperando por você. Existe uma razão pela qual você nasceu neste mundo. E essa razão é tão extraordinária que, depois de compreendê-la, você jamais olhará para a sua vida da mesma maneira. Nesta palestra rara e profundamente transformadora, Neville revela por que estamos aqui, como a imaginação cria acontecimentos aparentemente impossíveis. E por que cada pessoa está destinada a se tornar uma testemunha viva da palavra de Deus. Acompanhe a história da corretora que encontrou exatamente a casa que seus clientes desejavam, sem procurá-la conscientemente, que parecia totalmente impossível. Até que você entende como a consciência realmente opera. Prepare-se para descobrir algo que pode mudar para sempre a forma como você vê a realidade, Deus e a si mesmo. O assunto desta noite é o testemunho do Espírito. Quando abrimos a Bíblia, pensamos nela como algo que pertence a um mundo antigo, algo que remonta, no que nos diz respeito, a pelo menos 2000 anos ou mais. Eu lhe digo que você e eu somos chamados neste nosso mundo para testemunhar a verdade da palavra da Escritura, chamada Palavra de Deus, e ao testemunho de Jesus Cristo que quebrou o selo e o revelou por sua própria experiência pessoal, que não importa o que realizemos neste mundo, não é nada comparado ao que estamos destinados a realizar, que é testemunhar a verdade da Palavra de Deus. Agora, nós testemunharemos isso, eu lhe asseguro que o faremos. Todos devem testemunhar isso, portanto, ele o fará. Hoje à noite, pegaremos uma história simples, para mostrar como esta aqui testemunhou isso. Ela me deu uma carta na sexta-feira passada à noite, nela, ela disse. Fui levada à sua reunião em dezembro passado e assisti a 5 de suas palestras. Li 4 de seus livros repetidamente. Ela disse, eu vendo casas, então levei um cliente meu, o cliente era um casal e 3 filhos, eles queriam uma casa maior do que a que ocupavam. Bem, eu mostrei a eles casa após casa, e nada os agradou. Eles não me disseram o porquê, se era dinheiro, se era bairro ou o quê, mas nada os agradou. E então, tendo ouvido você, tendo lido seus livros, me aposentei esta noite, e na minha imaginação foi isso que fiz. Entrei no corredor de uma casa espanhola muito grande. À minha direita estava a sala de estar mais bonita, à minha esquerda havia uma grande sala de jantar formal, e através da janela eu podia ver este maravilhoso pátio com jardim. Sentei-me à mesa e tomei café com meus clientes, e a ouvi dizer o quanto ela amava o lugar e que era o lugar ideal para seu bolso. Era o que ela podia pagar. Fiz isso na minha imaginação por aproximadamente 6 noites consecutivas. Então o telefone tocou logo depois e era minha cliente. Parecia que a irmã dela tinha uma amiga que tinha visto uma casa grande à venda em um determinado bairro e ligou para dizer que estava disponível. Então ela, por sua vez, me ligou para dizer que estava listada com um certo corretor, que, ela disse em sua carta para mim, não estava no meu múltiplo ou no nosso múltiplo, seja lá o que isso signifique. Não estou familiarizada com a terminologia de agentes, mas não no nosso múltiplo. No entanto, investiguei para ela porque ela queria. Bem, a história é esta, fui ver. Entrei neste corredor maravilhoso e fiquei quase sem palavras. À minha direita estava a maior e possivelmente a mais bonita sala de estar que eu já tinha visto, à minha esquerda esta sala de jantar formal muito grande e através da janela estava este maravilhoso pátio com jardim. Para resumir, ela disse, sim, eles compraram pelo preço deles. Agora estão morando lá e estão extremamente felizes. Ela disse. Estou lhe contando isso para compartilhar com você, como seu amigo, você o chamou de Bob. Pois ele compartilhou com você sua experiência mística, então agora estou compartilhando isso com você. Na história de Bob, ele ocupou o corpo de um amigo para dar ao amigo o que o amigo não podia ou não daria a si mesmo. Então ele realmente se tornou o amigo e assumiu para o amigo que o amigo não estava disposto, não era capaz ou, por falta de fé, não podia dar a si mesmo. Você não precisa limitar isso a um corpo físico. Você dá a um amigo ocupando a casa.
Ela realmente ocupou uma casa em sua imaginação e sentiu que a casa era uma que as pessoas para as quais ela havia mostrado inúmeras casas não estavam satisfeitas com elas, mas ela realmente ocupou a casa que sentiu que elas queriam, pelo preço delas. Então ela deu aos seus clientes a casa que eles não conseguiam encontrar ou dar a si mesmos. Então você ocupa um estado. Um estado poderia ser o corpo de um amigo, o estado poderia ser, no caso dela, uma casa que algum cliente desejava e não conseguia encontrar. Então aqui, isso é dar testemunho da palavra de Deus. Não nos é dito. Tudo o que você deseja, creia que você recebeu e você receberá. Marcos 11 versículo 24. Bem, ela realmente se mudou para o estado e acreditou que os amigos queriam, os clientes queriam. E então ela tirou uma lição da história que meu amigo compartilhou conosco quando ele assumiu o corpo de um amigo e deu a esse amigo o que esse amigo não podia dar a si mesmo. Então isso é dar testemunho da verdade das Escrituras, embora quando as lemos, pareça pertencer a uma era muito, muito antiga. Eu lhe digo, cada palavra das Escrituras você e eu testemunharemos. Agora, como fazemos isso? Como começamos? Ouça estas palavras. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Eu te amo porque você me amou primeiro? É isso que está implicando se entendi corretamente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, 1. Foi assim que Ele me fez amar? Eu não tinha capacidade de amar ou responder de forma alguma até que Ele me amou primeiro. Pois a palavra porque implica causalidade. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Bem, se esse é o segredo da causalidade, então devo iniciar tudo o que quero ver no meu mundo. Mal posso esperar por isso, sou o poder operante. Como poder operante, se devo imitar Deus como um filho querido e eu amo, a versão King James diz nós o amamos, mas me disseram que é uma tradução ruim ou um manuscrito inferior. A Revised Standard Version tem nós amamos, sem pronome, não nós o amamos, nós simplesmente amamos. Nós poderíamos amar um sapato, nós poderíamos amar um pássaro, nós poderíamos amar um chapéu, nós poderíamos amar um cachorro, nós poderíamos amar um homem, nós poderíamos amar o prédio, nós simplesmente amamos. E ele deixa inteiramente a nosso critério que amamos, o objeto do nosso amor. Então, em vez de dizer que o amamos, ou seja, Deus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, portanto, é Deus e somente Deus que somente inicia essa capacidade no homem de amar. Se Ele ainda não me amou, bem, então você não pode me condenar por não amar. Eu devo primeiro ser amado antes de poder responder em amor. Agora, se eu devo imitá-lo nessa capacidade, bem, então, eu devo começar agora mesmo e o que quer que eu queira que você seja, eu devo ver que você é isso primeiro antes que eu possa ver você responder e refletir isso no meu mundo. Eu vejo através disso que todo o vasto mundo é apenas uma resposta infinita. Todo o vasto mundo é simplesmente uma resposta. Bem, ele não pode responder até que tenha algo a que responder. Se eu devo iniciar o que responderia, bem, então, cabe inteiramente a mim me tornar discriminador, seletivo e destacar aquele que eu quero ajudar, assumir que o ser é exatamente como eu quero que ele seja, e esperar pela resposta, como um eco, se a história for verdadeira. Agora, se isso for verdade, eu poderia colocar isso à prova. A religião sempre precisa de um teste. Que ninguém lhe diga que ela não precisa de um teste. Tudo precisa de um teste quando se trata de religião. Se não, torna-se simplesmente o quê? Formalismo distorcido, apenas um credo peculiar e estéril, ou simplesmente alguma piedade estranha. Muitas pessoas se dizem pessoas santas porque frequentam uma certa igreja, ou fazem uma certa coisa neste mundo, e se torna isso se você não testar. Então aqui, temos que testar nossa religião. Podemos apenas testar a lei de Deus, não podemos testar sua promessa. Sua promessa é um presente incondicional. Isso vem e você realmente dirá, nas palavras de João, eu, João, sou testemunha da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que ouvi e vi. 1 João 1 versículo 1, 2.
Ele nos diz que tudo o que ouviu e viu, ele relatou. Ele está falando por experiência, não está teorizando. Isso está na Epístola de João. Então, quando ele faz a declaração de que Deus é amor, ele não está teorizando. Li aqui recentemente que Thomas Huxley, o grande gigante intelectual de sua época, o avô de Aldous e Julia, que também eram gigantes intelectuais, e ele estava no mundo científico, e ele fez esta declaração, ele disse: "Não consigo ver uma sombra ou um tio de evidência de que Deus é amor." Este é Thomas Huxley, não consigo ver uma sombra ou um tio de evidência de que Deus é amor. A preocupação com esta cena humana com a exclusão de coisas superiores invariavelmente nos leva a essa conclusão. Se todo o meu vasto mundo está no mundo científico, como o dele estava, tentando desvendar como o mundo é construído, sem perguntar por que você fez isso, ou quem fez isso, apenas tome-o como uma máquina e tente desvendar o mecanismo disso, ou se estou perdido em ganho pessoal onde não consigo encontrar o suficiente para me amortecer contra os golpes de amanhã ou golpes caros, então não tenho tempo para coisas superiores, elas não significam nada. Um amigo meu que fez fortuna me disse: "Neville, mal posso esperar para acordar de manhã e odeio ir para a cama, é uma perda de tempo." Um sonho não significava nada para ele, uma visão não significava nada. Ele se foi desta esfera agora, viveu seus 70 anos, deixando para trás uma rede de barracas de hambúrguer que eram muito produtivas, 8 delas na cidade de Nova York. E então, ele deixou para sua esposa e 3 filhos. Mas tudo o que ele conseguia pensar era mais da mesma coisa. Um sonho, isso o assustaria, uma experiência mística, que não significava nada para ele. Então agora ele foi para outra esfera, mas eu sei por experiência que ele está vestido com uma vestimenta que é tão real para ele quanto a vestimenta que estava aqui. Não desempenhando o mesmo papel, pois aquele que iniciou a coisa toda sabe exatamente onde colocá-lo para seu bem futuro. Pois aquele que começou a boa obra nele, assim como a começou em nós, a completará no dia de Jesus Cristo. Essa é a obra a ser feita. Quando Jesus Cristo que está no homem, toda criança nascida de mulher, a realidade dessa criança é Jesus Cristo, é esse ser que tem as experiências das Escrituras. É esse ser que ressuscita, que nasce do alto, que descobre a paternidade de Deus, que se encontra como o Filho do homem ascendendo como uma serpente ao céu. É esse ser que se encontra sufocado com a afeição do alto pelo Espírito de Deus em forma corpórea como uma pomba. É esse ser. Não é outro. E assim, todos neste mundo, sua realização real é medida por sua habilidade de testemunhar a verdade da palavra de Deus. Se hoje à noite eu fizesse minha saída deste mundo e amanhã, bem, os investigadores descobrissem que eu deixei para trás $1 bilhão, aqueles que pudessem ler no jornal da manhã que ele deixou $1 bilhão poderiam ficar com inveja do meu chamado ganho e posses. Mas se, ao fazer minha saída, eu não tivesse testemunhado, eu não tivesse habilidade de testemunhar uma palavra das Escrituras, eu sou tão pobre quanto um rato de igreja. O bilhão não seria nada, pois eu não o levo comigo, nem um centavo eu levo comigo. Nenhuma honra que é conferida ao homem pelo homem neste mundo nós levamos conosco. Se eu contasse a vocês algumas das minhas histórias, conhecendo aqueles que são realmente grandes, ou foram grandes, aos olhos do mundo, e conhecendo-os além do véu no mundo que é exatamente assim, vocês pensariam: bem, Neville enlouqueceu. Aqueles que eram tão brilhantes e tão gigantes politicamente, coisas tão poderosas neste mundo, e eu os conheço. Você não quer ter simpatia por ninguém, você quer se alegrar com as pessoas. Mas você não se alegraria com os papéis que eles estão desempenhando agora. Estou lhe dizendo por experiência própria, não estou teorizando. Então, para que estamos aqui? Para testar as Escrituras e pelo menos ser uma testemunha da lei de Deus. A promessa vem automaticamente no próprio tempo de Deus. Bem, só para poder dizer que a testei, como esta senhora. Eu não a conheço pessoalmente. Ela disse que só veio em dezembro passado. Quando ela ouviu uma semana atrás na sexta-feira passada, ou 2 semanas atrás esta noite, a história do meu amigo que compartilhou conosco sua habilidade de realmente se vestir com um amigo e conceder a esse amigo que o amigo não podia conceder a si mesmo, ela pegou essa deixa. Então ela disse: "Tudo bem,
por causa disso, agora vou compartilhar com você como seu amigo compartilhou com você. Bem, eu não conheço a senhora. Ela apenas disse que um amigo meu, chamando pelo nome, a trouxe aqui pela primeira vez em dezembro passado. E foi assim que ela encontrou o lugar para seu cliente depois de ter mostrado ao cliente casa após casa e eles não conseguiram responder a isso. Então, pelo menos esta noite, quer ela venha aqui novamente ou não, ela sabe que testemunhou a verdade da palavra de Deus. Ela ouviu aqui se não leu na Bíblia, porque está na Bíblia. Não cito nenhum outro livro, não realmente. Então, o que quer que você deseje, acredite que você recebeu e receberá. Bem, ela queria encontrar exatamente o que eles queriam, então ela ocupou. Como eu já afirmei várias vezes, essa é uma grande diferença entre pensar no que você quer e pensar a partir disso. A grande falácia do mundo do homem é a construção perpétua e a ocupação tardia. Sabemos o que queremos, vemos com os olhos da mente, construímos, mas não ocupamos. Bem, ela ocupou este prédio e então foi chamada pelos próprios clientes dizendo que sua irmã tinha uma amiga. Foi assim que funcionou. Se ela não sabe o que fez antes de encontrar a casa, ela pode agora ver os meios e acreditar que os meios determinaram isso, em vez do que o que ela fez determinou. Mas ela pode. Agora eu não sei. Ela poderia sentar agora mesmo e dizer que isso teria acontecido de qualquer maneira. A casa já estava construída, a casa estava à venda no mercado, a irmã desta senhora ligou para ela e disse que uma amiga a viu quando ela passou, e tendo visto a placa então pediu para ela entrar em contato com o agente para investigar. Então, refletindo, ela agora podia dizer, bem, isso teria acontecido de qualquer maneira. Então esqueceu completamente que por um pequeno momento no tempo ela se tornou uma testemunha da verdade da palavra de Deus. Mas eu lhes digo, estamos aqui para um propósito, e apenas para testificar a verdade da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando ele quebrou o selo, e então a coisa toda se desenrola dentro dele. E porque o mesmo Jesus Cristo está sepultado em cada criança nascida de mulher, esse mesmo Jesus Cristo deve testificar a verdade da palavra de Deus e desse testemunho conforme registrado nas Escrituras, que é chamado de testemunho de Jesus Cristo. Então, todos aqui farão isso. Vocês não estariam aqui esta noite se não estivessem à beira, eu diria, da promessa. E ainda assim, não posso dizer com nenhuma autoridade. Só sei que muitos de vocês, quando olho para seus rostos, provaram a lei de Deus. Então agora, quando vocês provam a lei de Deus, não posso acreditar por um momento que vocês não estejam à beira de serem chamados para o cumprimento da promessa. Agora, a declaração que Huxley não podia aceitar, que Deus é amor, eu estou diante de você, eu não tenho que especular, eu não tenho que perguntar se Deus realmente ama, pois eu fui levado em espírito. Agora você é informado de que havia apenas 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Eu fui levado em espírito para a presença do Cristo ressuscitado, e tudo o que eu podia ver enquanto estava na presença do ser que é o homem era amor infinito. Eu não tinha nenhuma outra emoção. Eu não poderia te dizer nada sobre essa presença, amor infinito. Isso é tudo o que estava lá. E ainda assim era o homem. Então, quando João faz a declaração, João, eu vi, eu manuseei com minhas próprias mãos, e eu testifico a verdade de tudo o que ouvi e vi. Eu ouvi. Ele me fez uma pergunta, eu respondi a ele, então eu o vi face a face. Como João nos conta e Paulo nos conta, eu estava em sua presença e o vi face a face. Bem, ele me abraçou, então eu certamente o toquei. Ele me fez uma pergunta, então eu ouvi. Eu respondi sua pergunta com base no amor. E então eu sei por experiência que ninguém poderia perturbar essa convicção de que Deus é amor, amor infinito. Bem, quando você olha para o mundo deste nível e vê a violência e os horrores do mundo, eu não culparia Huxley. Ele era um observador honesto como cientista e não tinha nenhuma evidência para apoiar a alegação de que Deus é amor. Ele vê um ser matando o outro e um animal comendo o outro e nós comendo o animal. Ele não vê nada além de violência no mundo. Como observador,
Um observador científico, ele chegou à conclusão de que não tinha uma sombra útil de evidência para apoiar a alegação bíblica de que Deus é amor. Você não pode encontrá-lo filosoficamente, você não pode encontrá-lo racionalizando, é revelado pelo próprio Deus. Então, quando você é chamado e não tem escolha no assunto. Aquele que começou a boa obra, ele a leva à fruição. Eu não a iniciei, Deus a iniciou. E porque em um momento na eternidade fui selecionado para ser revelado, e tive essa revelação acontecendo na minha presença, e olhei diretamente para o rosto do Cristo ressuscitado, eu não posso lhe dizer. Só sei que já passei por isso. Então eu posso dizer com João, minhas mãos o tocaram, meus olhos o viram, e eu ouvi enquanto ele falava comigo cara a cara. Bem, eu posso dizer isso. Há um poema adorável, não posso lhe dar o todo, mas a essência dele, é baseado em João. Foi João quem escreveu as epístolas, que nossos estudiosos nos dizem que também escreveu o Evangelho de João. É o poema de Browning chamado A Death in the Desert. É tudo sobre João que foi o último dos 12 a partir desta esfera, como Browning vê. Aqui está este João contemplando o fato de que quando ele se for não há ninguém para dizer eu o vi. Então aqui está João, ele está cercado por alguns amigos adoradores e ele contempla sua própria morte e se pergunta como será neste mundo quando não houver ninguém para dizer eu o vi. Há um pequeno poema, ele disse. Quando minhas cinzas se espalham, não há ninguém vivo na terra, ninguém vivo e deixado, que sabia. Considere isto. Ninguém que viu com os olhos e tocou com as mãos aquilo que desde o princípio era a palavra da vida, como seria se ninguém mais dissesse? Eu vi. Agora, isso é Browning, isso não é escritura. Inspirado sim, mas eu diria que nunca chegará um tempo em que não haverá um remanescente neste mundo que será capaz de dizer, eu vi. Pois não estamos vendo nenhum ser físico, você vê o Cristo ressuscitado, o Cristo ressuscitado. Sempre haverá neste nosso mundo aquele remanescente que será chamado, que estará na presença do Cristo ressuscitado, e que será enviado por esse mesmo ser ao mundo para contar sua história, e ainda desempenhar seu papel neste mundo muito limitado. Quando ele partir, tudo bem, e daí? Sempre haverá aquele remanescente no mundo que será chamado, e ele nos chama um por um para completar o grande templo que foi predeterminado por ele. Então aqui neste nosso mundo, você pode possuir o mundo, e quando você o possuir, se você quiser, mas isso não significará nada para o plano de Deus. Tudo o que significa para o plano de Deus é que suas testemunhas testifiquem a verdade de sua palavra. Então você pode começar esta noite testando sua lei, como ele atestou e meu outro amigo atestou, e muitos de vocês seus rostos. Praticamente todos aqui me escreveram uma carta e testificaram a verdade da palavra de Deus, quase todos aqui. Então todos serão capazes de contá-la. Venha para a promessa, que está toda nas mãos de Deus, essa promessa é completamente incondicional. Agora, eu pedi a você na sexta-feira passada à noite para se identificar com Jesus Cristo quando você se aposentou, e eu lhe dei minhas razões para isso, que o homem nasce de novo através da ressurreição de Jesus Cristo, como nos foi dito em 1 Pedro, versículo 3. O nascimento espiritual desse homem é tão natural quanto o seu nascimento físico. Nenhum homem nasce fisicamente pela ação de poderes que são realmente seus, que tudo está além. Então aqui vemos nesta história que ele nasce pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é nascido espiritualmente. Então eu pedi a você para ir para casa e em vez de levar para a cama John Brown ou Mary Smith ou qualquer que seja seu nome, para realmente ser ousado o suficiente para sentir, eu sou Jesus Cristo, apenas sinta. Não pergunte por quê, apenas sinta, eu sou Jesus Cristo. Outros podem lhe dizer que isso é blasfêmia. Esqueça o que eles lhe dizem. Estou falando por experiência própria, eles estão apenas teorizando, e eles são simplesmente limitados por certos conceitos. Você leva para a cama e sente que eu sou Jesus Cristo. Bem, uma senhora me visitou ontem, acreditou na minha palavra e levou para a cama. Ela disse: eu sou Jesus Cristo. Ela disse: Neville, durante a noite, de repente, ouvi uma palestra. Não vi ninguém dando, mas ouvi a palestra e era toda sobre Pedro, Tiago e João.
Então, quando ouvi-a chegando, entendi claramente. Não posso escrever para você, tenho que dizer em palavras porque não consigo colocar no papel. Mas ouvi uma palestra inteira sobre Pedro, Tiago e João, e sabia que esses três eram equiparados à fé, esperança e amor. Que esses três não eram pessoas como conhecemos pessoas, eram simplesmente essas qualidades, qualidades eternas de Deus, e eram simplesmente equiparados à fé, esperança e amor. Eu sabia que Tiago nas Escrituras significava Jacó. Pois você encontrará isso em seu dicionário, que Tiago é simplesmente a forma anglicizada da antiga palavra Jacó, e Jacó era um suplantador. Eu sabia que Tiago, que era Jacó, significava esperança, Pedro significava fé, e João era amor. Todo o drama se desenrolou diante de mim de forma audível enquanto eu ouvia. Eu não vi quem estava dando, mas a coisa toda estava tão clara quando acordei desse sonho maravilhoso, porque eu o levei para as profundezas da minha alma. Eu sou Jesus Cristo. Bem, eles eram aqueles que ele chamou. Ele chama essas qualidades para o ser, fé, esperança e amor, e a maior delas é o amor. Então aqui, enquanto a coisa toda se desenrolava dentro dela, veio como resultado de tomar a grande reivindicação: eu sou Jesus Cristo. Ela disse. Na noite seguinte, a mesma coisa começa a se desenrolar novamente, e eu não vi aquele homem, mas senti a presença de Blake, e então ouvi palavras que são apenas das palavras de Blake. Blake me disse: você se torna o que você vê. Bem, Blake usa essa expressão 2 dúzias de vezes em Jerusalém. Você se torna o que você vê. Bem, se eu vejo que sou Jesus Cristo, terei que atrair para o meu ser o significado daquilo que ele atraiu, personificado como Pedro, Tiago e João. Se eles realmente são equiparados no verdadeiro sentido da palavra com fé, esperança e amor, isso teria que ser revelado dentro de mim se eu usasse esse sentimento de ser Jesus Cristo. Assim como meu amigo usava o sentimento de ser uma dama, ele queria ajudar, e minha outra amiga, eu a chamo de amiga, não a conheço, um sentimento de estar em um lar que satisfaria seu cliente. Então eu digo, não leve para a cama esta noite o sentimento de ser esse pequeno ser que andou na terra hoje, com todos os problemas, leve para a cama com você o ser que você realmente é, e convença-se de que eu sou Cristo, adormeça profundamente nessa suposição e veja como isso se desenrola como aconteceu com meu amigo neste mundo. Ela disse. Mal posso esperar para escrever para você, preciso ir e contar. Então, não vejo ninguém, realmente, em casa. Raramente vejo alguém em casa, mas era tão urgente. Ela disse. Preciso ver você hoje. Então ela veio ontem e me contou a história. Gostaria que ela não estivesse tão animada, porque ela poderia ter me contado mais 50 palavras vieram onde talvez 2 deveriam vir. Todas as palavras, palavras, palavras. Tão completamente levada por essa expressão que ela não conseguia encontrar palavras para me dizer. Então, por favor, volte e faça um esforço, se você tiver apenas uma página, e escreva para mim o que você passou mais tempo tentando me dizer, porque ela estava simplesmente transbordando com a experiência. Bem, eu sei exatamente como ela se sente sobre isso. Eu lhe direi, esta noite você pega, se você não pegou na sexta-feira passada, pegue esta noite. Você se tornará o que você vê. Então ela disse. Na segunda noite, como um drama se desenrolando, eu me vi escovando meu cabelo, como se estivesse tirando algo do meu cabelo. Fui até um pequeno espelho e de repente não é um pequeno espelho, é do tamanho do comprimento, a coisa toda toma conta de todo o meu ser, e eu estou paralisada diante dele. Pois o que estou vendo não poderia ser parecido na eternidade, e ainda assim, quando movo minha mão para frente, a mão se aproxima, enquanto eu escovo meu cabelo, a mão escova o cabelo. Enquanto eu sorrio esse sorriso celestial com dentes como descrito no Cântico dos Cânticos, todos eles surgiram em pares, como ovelhas que saíram do banho, lavadas e impares, e nenhuma estéril entre elas, como nos foi dito no livro de Salomão. Tudo era perfeito. Ela não conseguia acreditar que poderia ser tão adorável. Esses olhos maravilhosos e adoráveis, aquela pele radiante, o cabelo de ouro, tudo era perfeito. E não importava o que ela fizesse, isso a refletia, respondia,
e ela ficava paralisada diante de um ser que era ela mesma, que ela não poderia na eternidade conceber que pudesse ser. Essa foi a segunda noite. Levando para a cama a suposição de ser Jesus Cristo. Bem, ele é perfeito. Ele é tão perfeito quanto seu Pai no céu é perfeito, então se você levar a perfeição com você e ele for um com Deus, o que você esperaria ver se realmente tivesse sucesso antes de dormir em se identificar com o perfeito? O que você poderia ver além do perfeito? Então lá ela viu refletido neste espelho do tamanho do comprimento o ser que ela é. Então eu te digo, faça isso. Essas são coisas que compartilhamos com todos. Como ela compartilhou comigo, eu te digo. Você leva para a cama. Tenho certeza de que hoje ela não é a garota que era na sexta-feira passada. Posso também te dizer, ela nunca mais será a mesma que era na sexta-feira passada. Você nunca mais será o que era depois dessas experiências. Então hoje, depois de 2000 anos ou mais, os teólogos ainda estão discutindo o ponto sobre qual parte Deus e o homem desempenham neste novo nascimento do Espírito. Mas para aqueles que falam por experiência, não há dúvida quanto ao fato de que Deus iniciou a coisa toda. E então, eu contei a ela uma história e ela agiu de acordo com ela. O que ela fez? Eu disse a você antes nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Bem, hoje ela fez a pergunta sobre. Ela é uma avó, ela sabe o que é amar, então Deus a amou tanto que ela agora poderia amar. Você não poderia amar antes que Deus te amasse, você não poderia. Então, quando você vê uma criatura violenta no mundo incapaz disso, é porque ela ainda não foi tocada pelo amor de Deus. Então esqueça, e tenha compaixão por ela. Mas ela, como avó, pode amar seus netos, amar suas duas filhas, amar seus amigos e amar o mundo. Então ela pode amar. Bem, então vá para a cama e apaixone-se por ser a personificação do amor, a personificação do amor. E então veio uma resposta, ela se viu no enésimo grau de beleza, de perfeição. Se ela ainda não tivesse sido tocada pelo amor, ela não conseguiria. As chances são de que ela nem tentaria. Então eu digo, hoje vemos todo o vasto mundo de ódio disto e do outro. Bem, não estou dizendo que eles ainda não foram amados, mas não no grau que você amou, você foi amado. Você não estaria aqui se não fosse amado a esse grau. Agora, esta noite, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Se nenhuma resposta minha até que Deus primeiro me amou, bem, agora eu posso amar, bem, então ele deve ter me amado. Eu não posso amar a menos que ele me amasse. Bem, se eu sou capaz de amar é porque Deus primeiro me amou. Você é capaz de amar? Bem, então Deus primeiro te amou ou você não poderia amar. Pense nisso. Apenas pense no fato de que Deus escolheu você como um ser único e te amou ou você não poderia amar. Ouça com atenção. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Incapazes da resposta de amor a menos que tenhamos sido amados primeiro por Deus. Tenho certeza de que todos aqui são capazes de amar, portanto, você foi escolhido. E ainda assim há neste mundo aqueles que são incapazes de amar. Não faz sentido, faz? Bem, a revista Time de hoje chegou, e eu vivi fisicamente quando nasci naquela mesma área. Se você assinar ou tiver, você a encontrará em agosto. Há um artigo muito curto sobre Santo Domingo no Caribe, onde nasci, e não Santo Domingo, e eu nasci em Barbados. Bem, há uma história contada lá, supostamente historicamente precisa. Você não pode acreditar que essas coisas aconteceram em nosso século. Como terminou com Trujillo e antes disso, desde o momento em que Colombo descobriu a pequena ilha e a nomeou em homenagem à Espanha, porque eu lembrava da Espanha, quando os espanhóis desembarcaram, a primeira coisa que fizeram foi massacrar os índios. Mas não apenas matá-los, mas torturá-los. Então vai de lá para quando os franceses chegaram, e o que eles fizeram e como trouxeram os escravos e o que fizeram com os escravos. Então continua. É apenas um artigo curto, mas naquele artigo lotado, o horror. Você não pode acreditar que está lidando com pessoas que Deus amava. Um sujeito entrou lá, chamado Trujillo,
e em um curto intervalo de tempo ele deixou para trás. Quando atiraram nele, teve a presença de espírito de fazer isso com ele, ele deixou 800 milhões de dólares. Uma pequena ilha, não 3 milhões de pessoas vivem nela, e ele deixou, e ele era o grande benfeitor, 800 milhões de dólares é o que ele arrecadou saqueando essas pessoas e as câmaras de tortura que ele ergueu para elas. Bem, agora perdoe-o, porque Deus ainda não sorriu para ele. Quando Deus sorrir para ele e chamá-lo, ele passará por todas as fornalhas da aflição, mas sairá como seu Pai, que é a personificação do amor. Então eu sei por experiência, Deus é amor. Se um homem tão brilhante quanto Huxley não pudesse encontrá-lo procurando pelo mundo, tudo bem. Ele era um humanista, um homem gentil. Não tenho dúvidas em minha mente de que ele é amado por Deus, mas por enquanto perdido nesta esfera humana e tentando desvendar toda a estrutura do mundo exterior de Deus, então ele não tem tempo para coisas mais elevadas. Quando ele tiver tempo para coisas mais elevadas, o dia chegará, ele também será levado em espírito para a presença do Cristo ressuscitado. Então ele estará na presença do Cristo ressuscitado com apenas uma emoção permeando-o, que é o amor infinito. E então quando ele for abraçado por ele porque ele responderá corretamente, também, e se tornará incorporado ao corpo de Cristo, um com aquele corpo para todo o sempre. Como nos é dito nas Escrituras, ele transformará nosso corpo humilde para ser uma forma com seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. E não veremos isso acontecer, não através dos olhos mortais, e aquele que foi incorporado naquele corpo não conhece a glória que é o seu corpo enquanto ainda está velado na carne. Então eu digo a vocês esta noite, testem Deus. Testem a lei de Deus. Se vocês querem uma casa, se vocês querem um emprego, talvez vocês queiram um emprego melhor, mais dinheiro, não importa o que vocês queiram, usem-na como ela usou a casa. Ela ocupou. Ela estava do lado de dentro, ela tomou café com seu cliente, e olhou pela janela e viu este maravilhoso pátio com jardim, viu esta linda sala de estar. Então, ela não procurou, o telefone tocou e seu próprio cliente está pedindo para ela investigar um distrito desconhecido, um distrito que ela nunca tinha visto antes. Aquele que tinha a listagem, ela não conhecia o homem. Então ela foi e ficou paralisada quando entrou no corredor e viu à sua direita a sala de estar que era a maior e mais bonita que ela já tinha visto, e à sua esquerda esta maravilhosa sala de jantar formal com vista para um pátio com jardim. Então era o preço que eles podiam pagar. Eles pagaram, eles compraram, eles estão morando nele, e eles estão extremamente felizes. Pelo menos, essa é a carta dela para mim. Eu não conheço a senhora. Ela disse que veio aqui 5 vezes e leu 4 dos meus livros, repetidamente, e então uma noite começou a aplicá-lo, depois de ser rejeitada por seus clientes depois de mostrar-lhes casa após casa. Então, tendo aplicado por 6 noites consecutivas, então ela o encontrou sem procurá-lo. Hoje à noite você tenta. Eu prometo que se você fizer isso, você será uma testemunha da verdade da lei de Deus. E com o tempo, você será uma testemunha da verdade da promessa de Deus como tocada e experimentada nas Escrituras, registrada para nós na vida de Jesus Cristo. Agora vamos lá. Alguma pergunta? Pergunta. Você mencionou anteriormente um remanescente, Neville. Parece que entrei nessa terminologia ultimamente. Existe uma escritura? Resposta. Bem, ao longo das Escrituras. Quando Elias foi para o mundo porque pensou que todos estavam contra ele e que ele seria massacrado, a voz do Senhor disse a ele: Volte, pois um remanescente meu está lá, significando que 7.000 eram seu povo que ele havia escolhido, que havia testemunhado a verdade do poder de Deus, portanto, ele não estaria sozinho. Isaías fala de um remanescente neste sentido: você é tão precioso aos olhos de Deus que não pode ser duplicado. Você não poderia na eternidade. Você é único, isto é, você é o único que pode caber nessa porção daquele templo infinito que é Deus. Você é uma pedra viva, não uma pedra morta. Agora estamos sendo moldados em pedras vivas para caber em um templo vivo onde Deus habita. Então ele fala do remanescente. Bem,
O remanescente significa apenas que a cada momento no tempo sempre há aquele remanescente, então você nunca precisa se desesperar por ser o único no mundo e estar sozinho. Você pode não expressar isso, e porque você não expressa isso, outros presentes podem pensar como você, mas não podem responder. Se você ousar expressar isso, haverá em sua presença aqueles que responderão a você. Sempre há o remanescente, sempre. E de uma forma estranha. Funciona de uma forma tão peculiar. Nas profundezas da depressão na cidade de Nova York, o que agora é uma praça maravilhosa, costumava ser chamada de Columbus Circle. Se alguém aqui conhece a cidade de Nova York, 59th Street no topo da Broadway, no topo da 8th Avenue, mas agora tudo isso é um enorme coliseu. E o grande homem da IP, ele tem um enorme museu moderno lá agora, e todas as grandes lojas de departamento ou prédios de apartamentos estão de pé. Mas quando eu era um jovem de 20 e poucos anos e a depressão estava acontecendo, qualquer um podia ir lá com uma caixa de sabão e uma bandeira e falar, reunir uma multidão. Bem, eu não fui com uma bandeira e uma caixa de sabão, mas eu sempre vou. Eu saía do meu hotel na 49th Street, que ficava a apenas 10 quarteirões de distância, em uma noite quente de verão, eu subia e os ouvia. Naquela noite em questão, eu não tinha um níquel, nem um centavo, e então esse homem está reclamando sobre não haver Deus, isso, aquilo e aquilo outro, e eu disse: deixe-me ficar com a plataforma. Então ele me deu a plataforma, e eu falei da realidade de Deus, que eu sei que Deus existe, que eu falei com Deus. Bem, é claro, muitos deles uivaram, mas muitos deles estavam todos comigo. Antes disso, ninguém sabia que esse homem estava sozinho, e ele tinha toda a multidão com ele. Ninguém, até que um se opôs a ele. Bem, eu me opus a ele, e quando peguei aquela pequena caixa de sabão e falei e disse que sei que há um Deus, então vozes começaram a vir comigo naquela audiência. Antes disso, ninguém saberia pelo silêncio se ele tinha todos concordando com ele. Quando eu desci da plataforma e pisei para baixo e ele pegou de novo, não sei por que fiz isso, olhei para baixo e no meu calcanhar estava uma nota de $10. Então me abaixei e peguei. Bem, todos me viram pegar uma nota de $10, e claro, todos eles são tão pobres quanto eu, então eles correram para mim com esta nota de 10. Eles disseram: você encontrou algum dinheiro? Eu disse: sim, uma nota de $10. Eu darei a qualquer um que puder me dar o número de série. Bem, naturalmente, ninguém poderia me dar o número de série da nota de 10, então fui para casa com $10 por defender Deus. Então essa foi minha experiência. Se você falasse: alguém sobe a plataforma hoje à noite e grita contra este país e as pessoas têm medo de expressar oposição. Bem, se uma pessoa tem a coragem de se levantar e falar pelo país, então você encontrará naquela multidão o remanescente. É sempre muito poderoso, o remanescente é sempre poderoso. Se alguém pudesse apenas expressá-lo e a nota que o faz responder. Então, quando encontramos todo esse lixo no mundo e permanecemos quietos, como o nosso maravilhoso presidente disse, e não foi o Sr. MacArthur, embora eu o admire muito, ele citou sem dar crédito ao nosso grande Lincoln, mas Lincoln disse: pecar pelo silêncio quando deveríamos protestar torna todos nós covardes. Esse era Lincoln. E então, ouvir um homem dizer que não há Deus e uma centena de pessoas ao redor e todas aparentemente concordando com ele pelo silêncio, eu disse: dê-me essa plataforma. Então ele deu, entregou para mim, e então eu falei, e então vieram as vozes concordando comigo. E por isso, Deus me deu $10. Obrigado. Boa noite.